Desculpa. Desculpa. E nesse clima, a gente tá começando mais um episódio do Pode Boa Podcast. Pode rir, Vai. não tem problema, né? Gente, vocês não têm noção do que rola aqui nos making-offs, né? Estamos aqui mais uma vez de Maricá para o mundo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja você vendo em 2025 ou 2085, né? E a gente está aqui novamente, sinal de que o papo rendeu, né? E a gente precisou chamar de novo para poder gravar mais um episódio. E porque tem muita coisa que a gente conversou depois e falou assim, caramba, né? A gente podia falar sobre isso também. E a gente está aqui mais uma vez, né? Com a ilustríssima contadora doutora Ellen. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Só não se esqueça que é Ellen Escobar. Ellen Porque Escobar. tem outras doutoras Ellen por aí, então tem que ser Ellen Escobar. Não, e tem o Ellen é com 2 L's. Dá uma Isso. diferença na pronúncia, né? Dá. Porque com L só é Ellen. Aí quando você fala com 2 L's, é Ellen. Então, é um negócio muito sutil, né? Então, quando for procurar, né, tá aqui embaixo o arroba, tanto dela, vamos botar dela, do escritório, o do João, o de todo mundo. Vai estar aqui embaixo todos os arrobas de todo mundo, mas ela vai falar. Pode falar para essa câmera aqui. @conta7 contabilidade. Muito bom. O escritório rosa, Isso né, aí. de contabilidade. Eu fiquei sabendo que você viu que eu, né, parece que eu tô acima do peso e você queria falar de regime. Essa é boa. Eu achei um negócio, falei, caraca, estranho isso, né? Mas aí eu fui ver, não era regime, né, para emagrecer, era regime tributário, Isso. né? E assim, eu pelo menos não sou um profundo conhecedor de regime nenhum. De longe dá para perceber isso. Sim. Mas falando de regime tributário, assim, dentro da contabilidade, qual a importância de escolher, né, o correto para poder até pagar menos imposto? Então, essa é a palavra-chave, né? Pagar menos imposto. Dependendo do regime que você se encontra, você paga mais ou você paga menos. E aí, muitas empresas, por não terem uma contabilidade consultiva, uma contabilidade que realmente se importa com todo o andamento, coloca simplesmente o cara lá no Simples Nacional. Sim. E tá tudo certo, é mais fácil, é um imposto só. E a pessoa nem se dá conta, muitas das vezes, qual é o tamanho do impacto que aquele imposto causa na vida financeira da sua empresa, né? Então, assim, é muito interessante a gente estar analisando cada perfil para saber onde ele se enquadra melhor. Sim. Vou te dar um exemplo assim que muitas pessoas às vezes não sabem, né? O e-commerce, por exemplo, no Brasil, no Espírito Santo ele tem uma taxa de imposto mais baixa. Olha aí. Então, se a pessoa ela tem um endereço fiscal lá no Espírito Santo e ela está trabalhando em, por exemplo, São Paulo ou até mesmo dentro do Rio de Janeiro, ela pode ter um e-commerce cadastrado lá dentro do estado do Espírito Santo e pagar menos imposto. Então, assim, a questão do regime tributário, ela avalia várias coisas, né? Eu vou citar um outro exemplo sobre a bebida, né? Você vai lá no seu comércio e vende Coca-Cola, refrigerantes em geral. Tem uma tributação específica. A pessoa, às vezes, não sabe, coloca tudo no Simples Nacional, no bolo, e foi. E aí ela poderia ter um imposto menor porque ela está vendendo aquele tipo de bebida. Um outro exemplo, assim, não sei se você chegou a ouvir falar, mas, ou se você já viu na caixa de bombom lá da Garoto, da Lacta, alguns bombons mudaram, inclusive o sonho de valsa. Não reparei. Ele não é mais aquele bombonzinho. Ah, sim. Ele agora é um wafer. Por que ele é um wafer? Você sabe? Deve ser, pelo que você está falando, que deve ter imposto diferente para biscoito. Exatamente, imposto diferente. Então, eles mudaram a característica do produto para Biscoito que ou bolacha, né? Dependendo de onde é, né? para que ele pudesse ter uma tributação mais baixa. Isso é o quê? É um planejamento tributário. É a escolha correta daquilo que você produz, ou se você produz uma matéria-prima, ou se você tem um produto acabado, você tem que saber escolher de forma correta.
Então, até a escolha do seu contador vai interferir nisso, se ele tem um conhecimento de uma determinada área ou não. Então o bombom mudou de embalagem para pagar menos imposto. Exatamente, menos imposto. Meu Deus do céu. E a gente não sabia por quê, né, gente? Deixou de ser o bombom. Ele não é mais bombom. Se você pegar a capinha dele, ele não é mais um bombom. Ele agora é um wafer, é um biscoito. Mudou só na capa, né? Porque o produto... Sim, mas tudo é estratégia, é o que eu estou te Sim, falando. Assim, quando a gente tem. Normalmente, essas empresas muito grandes, elas têm a contabilidade dentro da própria empresa, né, internamente. Então, eles avaliam, dentro da lei, quais são as brechas que te Sim. permite. Então, hoje, eu trago para o meu cliente o regime que se adequa melhor à situação dele, não é para que ele só negue imposto. Claro que não. Entendeu? Não é para que ele fique irregular, pelo contrário. A gente vai avaliar ali, dentro da característica do produto, do serviço dele, aonde ele se encaixaria para ele pagar menos imposto, porque a legislação nos permite isso. E assim, comenta-se, né? Eu já li diversas vezes que o arcabouço tributário brasileiro é um negócio enlouquecedor, principalmente para quem vem de fora, né? Então, gente que vem de outros países para poder abrir negócio, empreender, chega aqui, toma um susto, né? E todo dia tem coisa nova. Todo dia. Né? E assim, ter alguém para poder te orientar a como trilhar o caminho das pedras ali, né? Ajuda muito, né? Esdras, eu não sei se você sabe, mas a contabilidade, ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência social. Olha aí. Sabe por quê? As pessoas acham que eu sou uma calculadora ambulante. Na verdade, eu não sou, né? Porque a contador é conta. E, na realidade, não é. O que a gente faz? A gente estuda o patrimônio. A gente estuda a parte econômica. Então, assim, nem tudo é número. Uhum. Sabe? E hoje a contabilidade consultiva, ela te obriga a fazer o quê? A traduzir os números. Sim. Entendeu? Então eu pego, por exemplo, um balanço patrimonial, um balancete. Se eu entregar hoje para você da sua empresa, mesmo ela sendo pequena, talvez você não entenda nada. Uhum. Mas se eu pego aqueles números e transformo num relatório gerencial, te mostrando, olha, esse produto aqui você gastou algo que você não precisava ter gastado. Uhum. Ou se você mudar como foi do bombom, se você mudar a embalagem do seu bombom, olha quantos milhões você pode economizar ao longo de um ano. Sabe? Então, assim, todas essas estratégias na contabilidade é muito importante. E isso é um ponto que eu gostaria muito de destacar, porque essa questão que eu falei até no último podcast, que a contabilidade é um mal necessário, a gente precisa tirar isso da nossa vida, principalmente como empreendedor. Sim. E trazer para uma realidade que, através da contabilidade, do estudo contábil, você consegue mensurar melhor a sua precificação, o seu lucro, quanto que você estima de ter lucro naquele mês, ou uma estimativa daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, aonde eu quero chegar, ou como eu vou chegar lá. Né? A gente tem várias métricas, a gente tem várias formas de mensurar cada uma dessas coisas que vai fazer com que a gente pode oferecer para o nosso cliente, de forma legal, pagar menos imposto. Cara, e assim, é muito interessante isso, né? E você falar tudo isso, e às vezes parece que é uma coisa só acessível para quem é muito grande, para quem é uma empresa muito grande. A maioria esmagadora, né, de empresas no Brasil são micro e pequenas. Sim. Né? E a gente tem já há vários anos o advento do MEI, Sim. que é o microempreendedor individual. Assim, para o MEI, né, que legalmente não é obrigado a ter contador, né, mas dentro disso que você estava explicando aí, quais são os benefícios que o MEI teria tendo um contador consultivo? Então, a gente pode falar sobre vários aspectos. Um deles é o fiscal, propriamente dito. Muitos acham que o MEI ele faz a declaração anual lá uma vez por ano e é o suficiente. Ele não precisa declarar aquele valor como pessoa física. Lê do engano. E é muito importante você estar bem ligado nessa informação, porque a Receita ela pode te retroagir até 5 anos. Então, nós estamos em 2025. Ela pode cobrar imposto seu até de 2020. Que delícia. Entende? Então, assim, é importante que o MEI entenda que ele não é isento de declaração de imposto de renda, por exemplo, simplesmente pelo fato dele ser MEI. Ele só é isento se ele não ultrapassar o limite, que hoje é em torno de R$30 mil.
Entende? Agora, se ele ultrapassou o limite de 30 mil reais como seu lucro, ele também vai ter que declarar na pessoa física, tá? Mas o MEI ele tem vários benefícios. Um deles, você paga uma única taxa e você tem ali o seu INSS pago, você tem o seu imposto federal e o seu imposto municipal, se for de serviços, né? Numa única taxa. Aí o cara fala assim, eu acabei esquecendo de pagar, ou tive um problema, estou o ano inteiro sem pagar e nunca me aconteceu nada. Realmente, pode não acontecer nada. Mas se acontecer, a Receita ela não só pode obrigar você a pagar tudo, pode não, ela vai, né, obrigar a pagar tudo, como ela também pode emitir uma guia de multa de 50% do valor que você está devendo. Que gostoso. Tá? Então, assim, é algo sério. Além disso, tem a questão da dívida ativa. Depois de um tempo, aquilo ali vai para a dívida ativa. E da dívida ativa, ela vai para protesto. Você sabe o que acontece quando seu nome é protestado? O quê? As suas contas, por exemplo, podem ser bloqueadas. As contas de pessoa física também. Mesmo a sua dívida sendo do MEI. Porque o MEI e a pessoa física, ela é como se fosse uma só. A maioria não sabe disso, né? Não sabe disso, né? Mas a gente tem outros benefícios, como, por exemplo, pagar o seu INSS com uma alíquota que nem no carnê leão você consegue, que é 5% do salário. Sim. Hoje, como autônomo, o mínimo que você paga é 11%. Então, é mais um benefício. Sim. Você pode ter planos de saúde, porque quem tem o CNPJ tem o plano de saúde mais barato. Você tem financiamentos de carro com taxas mais baixas, se você fizer pelo seu MEI. Sim. Para isso, o seu MEI tem que estar legalizado, tem que ter uma contabilidade, porque eles vão te pedir o faturamento do ano. Muitos não querem nem saber quanto que está faturando mensalmente. Então, assim, hoje, na Conta 7, a gente faz uma consultoria bem legal para os MEIs e a gente fornece para eles um aplicativo. Esse aplicativo é para gestão não só financeira, contábil, mas gestão de tudo que ele precisa. Por exemplo, ele quer registrar os seus clientes. Nesse aplicativo, ele pode ter todos os registros dos seus clientes. Ele quer emitir uma nota fiscal para um determinado cliente. No aplicativo, ele consegue emitir a nota fiscal. Ele quer cadastrar produtos. Ele cadastra os seus produtos ali. E no final do mês, ele cadastra lá todas as suas vendas. Tem um livro caixa, totalmente digital, e você pode utilizar tanto no celular quanto no computador, tá? Com isso, o MEI ele já passa a ter uma organização. Sim. Pequena, mas uma organização necessária para que ele possa se desenvolver e crescer. Porque ali ele já consegue mensurar. O cliente Esdras, por exemplo, compra todos os meses comigo. Já a Ellen, ela compra 3 vezes ao mês comigo. E aí, vamos supor que você faz rota de entrega. Você já vai poder mensurar qual é a rota que você vai fazer no mês. Sim. Então, tem várias coisas que você consegue fazer ali. Por que eu tomei essa decisão de trazer o MEI para essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, para essa vontade de crescer? Porque eu entendo que todo pequeno empreendedor, todo que está começando, ele tem ideias maravilhosas. E ele tem força de vontade, ele quer... Sabe aquele primeiro amor, aquela paixão? O MEI, ele tem essa paixão. Mas, normalmente, ele não tem a organização necessária que ele precisa para ele crescer. Então, eu trago na minha consultoria mensal exatamente essas ferramentas para eles. Para que eles possam se desenvolver, mesmo tendo um valor pequeno ainda ali de investimento, mas que eles já consigam mensurar o que é um sistema operacional, o que é um CRM, né? Que é uma coisa importante para você poder ter ali os seus registros do que você vendeu, o que você recebeu, o que você gastou, né? E muitos ainda usam aquele caderninho lá do fiado, que a pessoa fica, né? Enfim. Então, assim, essa é uma das ferramentas que a gente trouxe aí como algo novo, porque o meu objetivo é fazer com que esse MEI, ele se torne grande. Porque se ele não souber quanto entra e quanto sai, ele não sabe o custo, não sabe o lucro. Não sabe. Né? E aí vai Aí não vai saber nem dar preço ao seu produto. Sim. Eu comprei o produto por R$1. Posso vender esse produto por R$10? Posso. Vão comprar? Não sei. Então, assim, você tem padrões que você precisa seguir até para você validar o seu produto ou o seu serviço, né? Então, como que você mensura isso? Você tem que ter as anotações. Sim, tem que ter os registros de tudo, né? Exatamente. E, assim, você está falando, tudo isso não é uma contabilidade tradicional que a gente está acostumado, é a tal da contabilidade consultiva, né? E, assim, como é que a gente falou, né? Tá falando de MEI, mas
num pequeno negócio, um pequeno empreendedor de forma geral, seja ele MEI, seja autônomo, né, seja microempresa, como é que essa consultoria consultiva ajuda ele a crescer? Você falou das questões da organização básica, todo mundo quer crescer, tem ótimas ideias, né? Tem essa paixão, né? Com isso tudo, essa paixão ela acaba sendo correspondida, né? Sim. Não deixa de ser aquele amor platônico, e aí você Uhum. começa a ser correspondido, né? Pela consultoria, né? Uhum. Contabilidade consultiva. Mas para os pequenos, como é que isso ajuda ele a crescer? Então, como a gente falou muito essa questão das finanças, né? O pequeno empresário, a primeira coisa que ele precisa é entender a parte das finanças. Então, eu posso ter tido a melhor ideia do mundo, mas se eu não consigo organizar as minhas finanças, aquela ideia ela vai se tornar trágica. A verdade é essa. Amor, grava aí essa parte para poder falar para mim todo dia. Por quê? Porque se você fez lá, teve uma ideia brilhante, você ganhou 1 milhão de uma vez só, cara. Aí você pegou aquele 1 milhão e gastou todo e não investiu de volta no seu negócio, Você é doido. a ideia foi por água abaixo. Porque quem garante que outra pessoa não vai ter a mesma ideia e você não vai mais ganhar 1 milhão de novo? Sim, Né? Então, eu já assim, passei por hoje, isso. hoje a gente tem, inclusive, uma linha assim da nossa contabilidade que é a parte financeira, né? Uhum. Que é chamado BPO financeiro. Não sei se você já ouviu falar. Nunca. O BPO financeiro é a terceirização da finança da empresa. Em vez de você ter uma pessoa ali exclusiva para poder ficar, quanto que gastou, quanto que saiu, tem uma conta para pagar amanhã, tem outra para pagar segunda e aquela confusão toda. Às vezes o microempresário ele não tem uma pessoa de confiança para fazer isso. Esse Uhum. é o primeiro ponto. Uhum. E às vezes ele também não sabe. Sim. Então, a terceirização do financeiro hoje é o grande boom da contabilidade. Por quê? Você terceiriza praticamente toda a sua parte financeira. Uhum. A gente coloca lá os agendamentos, você tem uma previsão, você já vai saber que no dia 28 de fevereiro você tem X de conta a pagar. Então, você tem essa provisão e você vai olhando na sua conta lá. Chegou, beleza, eu já tenho o valor, autorizo o pagamento. Uhum. Uma outra coisa que é interessante também no BPO financeiro. Vamos supor que você é um empresário que tem muitos serviços pequenos. Uhum. Exemplo, uma escolinha de futebol. Uhum. Que aí você tem aqueles valores que entram ali miúdos e você precisa de uma organização financeira para quê? Sim. Saber se todo mundo pagou, né? Quem é que está em dia, quem não está. Se pagou juros, se não pagou, se pagou em Pix, se pagou em maquininha de cartão. Enfim, você precisa ter essa organização. Sim. Então, a gente consegue hoje, na forma digital, né, através das inteligências artificiais, fazer com que essas cobranças se tornem automáticas. Entendeu? Sim. Condomínios, por exemplo, a gente consegue transformar a cobrança do condomínio em automática. Uhum. O síndico não precisa lá ficar enviando um por um boleto e ficar cobrando, fulano, você não pagou. Não, a inteligência artificial, junto com os sistemas, eles fazem tudo. Então, assim, eu vejo que dentro da contabilidade consultiva, eu estou falando assim de pequenos negócios, Sim, tipo um sim. condomínio pode ser um prédio, por exemplo, que Sim. resolveu se juntar ali as pessoas e montaram um condomínio. Uhum. E querem ter uma organização financeira Sim. para conquistar melhorias no prédio e tal, né? E existem outras formas também. Outros negócios que se encaixam isso também, né? Sim. E assim, quando a gente consegue organizar a vida financeira da empresa, a pessoa começa a ver o lucro e aí ela consegue começar a pensar em outras estratégias, assim, outras fórmulas mirabolantes de ganhar 1 milhão de novo. Entende? Porque assim, a gente percebe nitidamente que a maioria dos negócios, eles não falem por falta de conhecimento. E muito menos por falta do dinheiro. Você sabia? É por falta de organização. Falta de organização. Exatamente. Escorreu uma lágrima aqui agora. Minha esposa está ali se contorcendo todo, contorcendo o pescoço dela inteiro, né? A gente vai resolver isso, amor. Vamos sim. Não, ninguém chega num ponto que não pode recomeçar. Recentemente eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa bem conhecida nas redes sociais e ele fala que ele já quebrou 17 vezes. E ele não se envergonha disso, porque todas as vezes que ele quebrou não foi pelo mesmo motivo. Então foi um aprendizado. Então toda vez que você
cai num determinado erro, se você aprendeu, você não vai errar aquilo de novo. Então, não é vergonha nenhuma se você abriu outro negócio e você quebrou de novo, mas você quebrou de uma forma diferente, porque o negócio era diferente, porque o aprendizado foi outro. E assim a gente vai crescendo. O empreendedor ele tem que ter essa noção Sim. de que o fato de você cair, quebrar por algum que seja o motivo, não é motivo de você desistir. Sim. É só um degrau a mais que você vai ter que andar novamente e conquistar novamente aquilo que você já tinha conquistado. Você falou aí a maioria das empresas quebra não é por falta nem de dinheiro, nem, né, é mais organização. E aí a gente entra num ponto da questão a gente até falou isso no outro podcast que a gente, né, fez algumas semanas, a questão do faturamento, né, e do lucro. Muita gente confunde isso ainda. Confunde. Né? E principalmente quem está começando a empreender, não tem não tem ninguém na família, não tem amigo, não tem gente com quem ela já conviveu, ela começa a ver, tipo assim, a pessoa começou a montar uma oficina de moto na garagem, a pessoa começou a montar um salãozinho em casa, e aí, caramba, entrou R$5.000, né? Tô rica. E a pessoa acha que aqueles R$5.000 é dela, e ela gasta aquele dinheiro, compra um telefone novo, compra roupa, não sei o quê, e já no mês seguinte já não consegue mais atender os clientes, né? Então, assim, conceitualmente, né, qual a diferença de faturamento e de lucro e por que o pessoal confunde tanto isso ainda? Então, normalmente quem confunde é o pequeno empresário. Primeiro porque ele não tem conta PJ, né? Sim. Ele pega uma conta pessoa física e tudo que ele recebe de todos os clientes, ele joga ali. Então, o dinheiro é de quem? Dele. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu tenho um CNPJ, eu tenho um MEI, eu tenho uma microempresa, eu tenho que ter uma conta bancária PJ. Sim. Todo o dinheiro que entra naquela conta não é seu, Esdras. Nem é meu, Ellen. Entendeu? É da empresa. Então, o que entrou na sua empresa é da empresa. Sim. E aí as pessoas às vezes não sabem. Tem gente, quando eu falo isso, fala assim: ai, que maravilha, eu vou ter. O empresário ter salário. Ué, gente, tu não é funcionário da sua empresa, você tem que ter salário. Como é que você vai comprar o seu remédio, a sua roupa, como que você vai fazer isso? Então, você tem que ter o seu salário. Mas não quer dizer que seja 100% do que entrou na conta. Exatamente. Entende? É o famoso prolabore, né? Exatamente, o prolabore, isso aí. Então, assim, o que acontece hoje? A pessoa, até mesmo o funcionário, sabe? Eles têm essa noção errada do empresário. Ele está ganhando muito dinheiro, ele está com 10 clientes que pagam R$10.000, que não sei o quê. Mas quanto daquele valor que realmente fica? Sim. Porque o custo do funcionário hoje é alto, o custo de um imóvel para você poder manter é alto, os custos de impostos são altos. Então, na realidade, o lucro que ele tem é muito pequeno. E aí a gente precisa separar o que é o prolabore, que você acabou de falar, do que é o lucro. Né? O salário do empresário, ele faz parte da despesa da empresa. Entendeu? Porque imagina, como é que você vai ter cabeça para ir trabalhar se você não teve dinheiro para comprar o leite do seu filho? Sim. Não vai rolar. Não tem. Então, você precisa ter você como funcionário. Se você trabalha para sua empresa, você tem que ter o seu salário. E aquele salário faz parte da despesa da empresa, do custo que a empresa tem operacional para ela se manter. Assim como é uma mercadoria. Eu comprei a mercadoria, tem um custo. Então, o funcionário, o empresário, ele tem que ter um custo também. Depois que se tira todas as despesas, inclusive o seu salário, o que sobrou? É o lucro. O que eu gosto de orientar os meus clientes? Qual é a porcentagem de lucro que você quer ter da sua empresa? Não pode ser 100%. Não existe, né? Só com carga roubada, né? Entendeu? Não, mesmo que seja com a carga roubada, sabe por quê? Porque se tudo que sobrou lá, que é lucro, você pegou para você, no mês que vem, não teve a venda, você vai suportar como? Pensa aí uma fábrica de biquíni. Ela vende biquíni o ano inteiro? Pode até vender, mas não na mesma quantidade. Tem a sazonalidade, então, né? ela vai ter um momento de dificuldade. Sim. Vou te dar um outro exemplo. Sorveteria. Escola, por exemplo. A escola tem um período do ano que ela não tem os alunos lá. O que ela faz? Ela provisiona. Então, ela pega o valor do que seria do custo daquele aluno, com o professor, com férias, com tudo,
e divide por 12. Então, ela vai ter sempre ali o seu rendimento. Então, o empresário, o pequeno empresário, ele também precisa ter essa noção de que ele recebeu um valor alto esse mês, mas o mês que vem, ele não sabe se ele vai vender igual, se ele vai ter as mesmas chamadas lá na internet, se ele vai ter a mesma visibilidade, ele não sabe. Então, quantos por cento do que entrou vai ser realmente dele como lucro e qual é a parte da empresa? Isso é uma pergunta que quase ninguém vai saber responder, né? Da própria empresa, né? Sim. Então, mas quando eu fecho os contratos com os meus clientes, a gente sempre faz uma pré-determinação. Pode ser que ele pegue um pouco mais, porque às vezes tem uma emergência, uma coisa ou outra, mas a gente deixa mais ou menos pré-definido. Qual vai ser a sua porcentagem de lucro? Vai ser 20%. Então, 20% de tudo que for de lucro, ele vai para minha conta pessoa física. E uma coisa importante que é bom a gente frisar, a distribuição de lucros, ela não paga imposto. Entendeu? Então, o Prolabore, você vai pagar lá o INSS, o IR, se for o caso, né, dependendo do valor. Mas a distribuição de lucro não, ela é isenta. Então, é importante que a pessoa tenha uma contabilidade para que ela seja isenta no imposto, né? É igual o MEI. O MEI, por exemplo, ele pode faturar lá 81 mil. O que é faturar? É bruto. Sim, é o que ele vendeu. Não é o lucro. Mas a Receita sabe que se o cara é de prestador de serviço, ele tem, de repente, que pagar a internet da casa dele, a luz, um espaço. Aí, se ele tem um produto, ele precisou comprar o produto. Então, a Receita sabe que não foi tudo lucro. Certo? Só que aí, na hora que ele vai jogar lá na declaração de imposto de renda, ele diz que ele não teve lucro nenhum. Entendeu? Porque ele declara ele como isento. Vai chegar uma hora que a Receita vai querer saber. Vem cá, Esdra, você teve aí 20 mil de movimentação na sua conta? Como assim você não teve lucro nenhum? Você não vendeu nada? Tudo foi despesa? E aí você vai ter que se explicar. Então, é muito importante a gente ter essa contabilidade para mostrar para as pessoas o quê? Olha, inclusive esse aplicativo que eu falei, né, sobre o MEI, a gente consegue, dentro do próprio mês, ele consegue ter uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Então, ali, ele já consegue mensurar se ele teve lucro ou se ele teve prejuízo. Se ele teve lucro, parte ele colocaria na conta dele, pessoa física, e o restante mantém na empresa para que ele possa suportar o mês seguinte. Para que ele tenha que a gente chama ali de movimento do caixa, né? Sim. Precisa ter um dinheiro no caixa para movimentar, para comprar novos produtos, para poder fazer a capital empresa... de giro, né? Para poder fazer a empresa se movimentar, senão ela estagna, não tem jeito. E para fazer um colchão também, né? Para poder amortecer quando tiver as quedas, as sazonalidades, né? A gente pensa normalmente nas quedas, né? Mas a gente tem que pensar também no crescimento. Porque o crescimento, ele exige certos esforços, né? Então, quando a gente quer crescer de verdade, às vezes a gente tem que deixar o nosso lucro de lado para a gente poder conseguir investir melhor no nosso negócio. Sim. É numa tecnologia, é de repente num espaço melhor para atender mais clientes, né? É numa visibilidade no digital, por exemplo, né? E para isso você precisa ter o quê? O investimento. Sim. E aí você vai tirar o investimento da onde? Do seu caixa pessoal, que você não tem? Sim. Né? Então, você tem que tirar o investimento do caixa da empresa, que, de repente, ela veio fazendo ao longo dos meses ali, né? Então, investimento num aplicativo novo. Eu, inclusive, indico para algumas empresas aplicativos assim específicos, dependendo do serviço, né? Que vai trazer uma rentabilidade. Mas tudo é o quê? Investimento. Sim. E se sua empresa não tem renda, sinceramente... Aí vai ser uma empresa sem fins lucrativos. É melhor você abrir uma associação. Criar uma ONG, né? Uma ONG, exatamente. Isso aí. Sem lucro, né? Sem lucro. A gente está falando muito sobre a questão de empresa e CNPJ e tal, mas a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né? Tem determinadas atividades econômicas que não se enquadram para ser um MEI, por exemplo. Aí é um autônomo, né? E um profissional liberal, e aí ele vai pagar o tal do carnê-leão. Né? Você atende pessoas nesse enquadramento, não sei nem se o termo correto é esse, e como é que funciona isso? Então, a gente atende sim, só que eu, particularmente, o que eu faço? Eu avalio a situação da pessoa. Porque em alguns casos não vale a pena você ficar pagando como autônomo. Sim. Vou te dar um exemplo. Profissionais da saúde. O profissional da saúde, ele tem lá uma renda
vou chutar assim por alto, tá? Sim. Ele tem uma renda lá de 20 mil por mês. Uhum. E aí ele vai e faz lá o Carnê-Leão. O Carnê-Leão é o quê? Tudo que entrou, ele vai ter a porcentagem que ele vai pagar para o INSS e vai ter a porcentagem que ele vai pagar do imposto de renda. Uhum. Se ele tivesse uma empresa, mesmo que fosse uma limitada unipessoal com um único sócio, de repente o imposto dele sairia metade. Caraca. Entendeu? Por quê? Por exemplo, uma empresa no Simples Nacional, você consegue faturar até 360 mil por ano. Caramba. E aí o seu imposto varia assim, 12%, dependendo da atividade, né? 12%, 15%. Enquanto no Carnê-Leão você pagaria 27,5%. 360 mil por ano dá média de 30 mil por mês, né? 30 mil por mês, exatamente. Então, assim, e detalhe, na empresa, ela é gradativa, né? Você começa pagando menos e vai subindo, conforme a alíquota vai subindo. Já no Carnê-Leão, não. O Carnê-Leão, ele já tem faixas ali bem curtinhas e mensais, né? Não anuais só, Uhum. né? Então, você passou de 3 mil de salário, você já começa a pagar imposto. Entendi. Você pode lá na frente ter uma restituição? Pode, mas você vai pagar mensalmente. Então, assim, eu procuro avaliar cada caso. Tem casos que realmente só cabe o autônomo, só cabe o Carnê-Leão. E é um serviço que você precisa de contabilidade. Porque você não tem como fazer sozinho o Carnê-Leão. A não ser que você realmente tenha bastante entendimento, porque ele é dentro do ECAC. Você tem que lançar. O Carnê-Leão é como se fosse um livro caixa. Entendi. Eu vou colocar aqui um pedreiro, por exemplo, pode fazer um Carnê-Leão. Uhum. Ele pode botar lá todas as entradas, todos os gastos que ele teve para ele poder ver o lucro. E do lucro ele fazer a tributação. Sim. Só que o pedreiro pode ser MEI. Será que compensa para ele fazer o Carnê-Leão em vez de ter uma tributação zerada no MEI? Sim. Então, assim, são análises que a gente tem que fazer para ver o que realmente é melhor para o cliente. Você estava falando, né, da questão do imposto, né? A pessoa vai fazer o Carnê-Leão e dependendo do quanto ganhar, vai pagar imposto de renda e tal. A gente está no período aí de declaração de imposto de renda, Sim. né? Muitas das vezes as pessoas associam, tipo assim, contabilidade com imposto de renda. Sim. Quem é pessoa física, né? Só procura quando tem imposto de renda. E normalmente no final do prazo, ali nos últimos dias, Verdade. naquele desespero. Como contadora consultiva, né, que planeja e organiza a vida financeira dos seus clientes, né, o que você pode orientar sobre isso, né, não só para esse período da declaração, mas com relação ao ano todo também, de planejamento? É uma coisa que eu tenho falado bastante, inclusive com os meus clientes que são empresários, mas que também são pessoa física, Sim. né? Eu falo para eles o seguinte: tem duas coisas que o governo cobra e ele não faz, que é saúde e educação, né? E por isso ele deixa. Mas qual governo? Não. Que a gente mora no Canadá, né? Então, saúde e educação deveria ser totalmente pago pelo governo, para a Sim. gente não é. Então, assim, se você tem filho pequeno e estuda numa escola particular, você tem direito a declarar ao seu filho todo o valor que você pagou à escola e vai ter dedução. Uhum. Eu levei o meu filho para fazer sessão com a psicóloga Uhum. ou uma sessão de fisioterapia. Ao longo do ano, todas as vezes que você tiver essas necessidades, você tem que pedir o recibo, você tem que ter a nota fiscal. Isso é um outro ponto importante, até a gente falando da área de saúde, né? Com essa mudança do Receita Saúde, diretamente no Gov, a pessoa ela tem que pegar o recibo na data que ela fez. Sim. Não pode ser posterior. E aí a gente vem uma outra análise agora do profissional, vamos colocar, né? Uhum. Que às vezes para o profissional emitir o recibo sai mais caro do que se ele tivesse uma empresa. Entendi. Né? Então, assim, na realidade o imposto de renda é só uma azeitoninha, né, dentro da contabilidade. Eu procuro orientar meu cliente de todas as formas, tanto na parte da empresa quanto na parte de pessoa física. Uhum. É claro que são serviços separados, Claro. né? Normalmente eu não cobro junto, e aí o cliente ele tem o direito de escolher fazer o imposto dele com quem ele quiser. Sim. Mas normalmente eles preferem fazer comigo porque eu já estou ali com todo o histórico familiar dele, Sim. né? Todo o contexto. E ali a gente consegue também fazer com que ele pague menos imposto. Mas o mais importante é isso, é você passar o ano realmente pensando, bom, quanto que eu estou pagando de imposto? Se você é CLT, por exemplo, Uhum. já tem lá a dedução direto na fonte, né? Sim. Ou é servidor público e tem a dedução direto na fonte. Já fica de olho naquilo que você pode utilizar para abater. Uhum.
Para que você lá na frente possa, de repente, ter uma restituição e não ter que pagar mais imposto, né? Uma coisa também importante a gente falar sobre imposto de renda é a junção de rendas, né? Tanto de esposa, o casal, quanto até mesmo você, pessoa física. Você tem um trabalho lá que você ganha, tipo, R$ 1.500, mais, né? Porque agora R$ 1.500 já é o salário Salário mínimo. mínimo. Vamos supor, 2.000. Não tem retenção de imposto, porque é isento. Beleza. Aí você tem um outro trabalho, você recebe mais 2.000. Uhum. Também é isento. Só que quando a Receita junta as duas coisas, o que acontece? Você sai da faixa de isento. Muitas pessoas não entendem por que tem que pagar imposto na hora que vai fazer a declaração anual. Justamente por conta disso, porque ela teve duas rendas, as duas não abateram nenhum valor, só que quando juntaram e deu um montante ao longo do ano, ela deixou de ser isenta. E aí ela tem que pagar o imposto. Entendeu? Cara, É uma É coisa muita meia coisa. louca. É. é muita informação, cara. Muita, É muita informação. Ainda falando da questão de MEI, né? Você falou diversas vezes aí sobre a gente falou do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é para poder a pessoa se aposentar, né? Sim, também. Então é para isso também. A gente estava falando antes, eu nem sabia disso, por isso que eu vou te perguntar aqui para poder ficar gravado isso. A pessoa que é MEI, ela pode pagar para poder ter uma aposentadoria a mais? Existe essa possibilidade? Eu nem sabia que tinha isso. Existe a complementação, né? Só que ela é num código específico de complementação do MEI. Então a pessoa tem que ficar atenta. Eu já peguei mais de um caso de cliente que paga o MEI e vai lá e paga o carnê lá na loteria. Uhum. Ou seja, não está se complementando. E todos os dois foram pagos em cima de um salário. Ou seja, deu dinheiro a mais para o governo sem necessidade nenhuma. Tá? Então, assim, se você quer ter uma aposentadoria um pouco mais alta, acima de um salário, você pode fazer uma complementação. E aí eu indico que procure realmente uma contabilidade, que procure alguém que entenda para fazer as suas guias da forma correta. Senão você vai jogar dinheiro fora. E assim, um negócio que não está sobrando é dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... Já tá difícil achar o A bendito, fonte. né? A fonte. E aí, quando acha, a gente fica, né, jogando ele fora. Sim. Porque se você dá pagando 2 vezes o negócio, né, que você não vai ter retorno daquilo, né? Fora as coisas que a gente já paga e não tem retorno, né? E uma outra coisa importante também falar sobre essa questão do MEI, dele pagar o INSS, é que quando ele paga em atraso, também não conta para aposentadoria. Né? Então o cara ficou lá 5 anos sem pagar e resolveu agora, recebi um dinheiro, ou vendi um carro, vou lá pagar tudo. Ele é obrigado a pagar, não vai deixar de pagar, tá? A dívida não vai morrer. E tem gente que fica 5 anos sem pagar? Tem gente que fica até mais. Que loucura, gente. Que doideira. Pois é, e aí aquele pagamento ali praticamente não serviu de nada. Porque ele ficou com o MEI inativo, teve problemas, teve que pagar a multa e ainda não vai somar para sua aposentadoria. Caramba, mas aí mesmo que a pessoa parcele, ela vai, né, tipo assim, vou parcelar. Enquanto aquele parcelamento ali não está contando. Não conta. Só se ela pagar todo mês lá o DAS. Em dia. Né? Ela tem que estar com o parcelamento em dia e pagar o DAS em dia. Sim. Aí que começa a contar. Esse é um benefício, né, que o governo dá para o MEI. O benefício para você ter o seu INSS pago com um custo muito baixo é manter-se em dia. Por exemplo, eu vou fazer um monte de pergunta mesmo de... Né, tem gente aqui que estuda comigo, está acostumado, eu falo que eu sou mestre de fazer pergunta idiota. Então, por exemplo, a pessoa tem lá um MEI há 10 anos. Aí, nesses 10 anos, teve 1 ano que ele pagou em dia, teve 3 que ele não pagou. Mais 1 ano ele pagou em dia, mais 8 que ele não pagou, enfim. Esse período que ele pagou em dia conta para aposentadoria? Sim, conta. Mas aquele período grande que ele não pagou, não conta. Não conta, exatamente. Que delícia. Isso aí, porque os períodos eles vão sendo cumulativos, né? Então, se você pagou um período em dia, ele tá lá, ele vai continuar. Aí eu fiquei desempregado, eu não pude mais ter MEI nem nada, fiquei um tempo parada. Tudo bem, pode ficar parado. Não adianta nem você querer tentar pagar retroativo, porque isso não existe. O governo hoje não conta o retroativo, né? A não ser quando a pessoa já está naquela fase de transição para aposentadoria, aí o governo faz um chamado pedágio, que a gente chama, que ela pode pagar uma parte para trás
para poder fazer com que a pessoa consiga se aposentar direitinho dentro do período, entendeu? Mas esses são casos isolados que a gente ainda tem hoje por conta dessa reforma na Previdência que está acontecendo, né? Sim. Inclusive, um ponto também interessante a gente falar é que o MEI ele não se aposenta por tempo de contribuição. A aposentadoria é somente por idade. Só por idade. Só por idade. E ele tem direito a outras coisas, outros benefícios também, né? Tipo assim, auxílio-doença. Sim. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão, Olha aí. tá? Vamos supor que a pessoa ela trabalha e sofreu um infarto, morreu. Se ela tiver filhos ou esposa, ela deixa a pensão. Para isso, precisa estar em dia. Entendi. Até essa é a questão, entendeu? E tem um prazo, tipo assim, se eu tiver com um em dia ou não? Não, então, para com X? cada situação tem uma carência diferente. Por exemplo, gestante, você tem que ter pelo menos 10 meses Entendi. para você poder conseguir ter uma licença maternidade. Uhum. Né? Até surgiu uma lei recentemente com 6 meses. Mas, assim, eu não consegui aprovar nenhum auxílio maternidade com um gestante que tenha pago só 6. Tá? Então, assim, você tem o período de carência, inclusive para aposentadoria. Se você pagou um mês e você sofreu um acidente, você não vai conseguir aposentar. Porque existe um período de carência aí. Sim. Para cada setor, para cada coisa, vai ter um período de cada carência benefício. diferente. Sim. Isso aí. É por isso que é importante, né? Ter uma contabilidade. De preferência com um escritório rosa. Exatamente. A gente falou no outro episódio, mas para quem infelizmente não assistiu, mas depois desse aqui vai voltar lá e vai assistir, Sim. você tem escritório em Maricá, mas você atende gente do Brasil inteiro, não é isso? Isso mesmo. Então, hoje a gente está no digital, né? Então, a gente, inclusive, tem um site também. Nós temos um site, a gente tem a nossa plataforma digital, onde a gente vende também os nossos serviços, que é esse do aplicativo que eu te falei. Vocês são muito chiques, gente. A gente tem o nosso Instagram, né? Que é a nossa porta de entrada. Muitas pessoas vêm através do Google, porque a gente tem lá também esqueci como é que se chama o nome. Google. Não, que tem no Google. Google Ads. Google Ads, é esse nome? Tem Google Ads, que são os anúncios, você pode se colocar no Google Maps também, Tem todos esses. Tem o Meu Negócio também, né? Isso aí, Google Meu Negócio. A gente está lá também e aí lá a gente tem clientes que colocam as informações, fazem perguntas, a gente está sempre respondendo. E aí eu pego muito cliente que vem direto do Google, né? Que busca a gente lá e, por exemplo, aqui em Maricá, se você colocar lá contabilidade em Maricá, o meu nome é um dos primeiros que vai aparecer. Olha aí. Né? A nível Brasil ainda não, né? Mas Ainda futuramente a gente vai estar lá em cima também. Mas a gente atende todos os estados porque a gente tem uma contabilidade completamente digital. Tá? Inclusive, o nosso sistema contábil ele é em nuvem, então eu posso acessar de qualquer lugar do Brasil. Até mesmo se mudar de computador, a gente pode acessar de qualquer lugar. Gente, mas é muito chique, né, gente? Então... A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Eu agradeço muito a tecnologia porque hoje eu consigo fazer coisas assim bem mais rápidas e posso trazer para o meu cliente uma realidade assim muito clara utilizando a tecnologia. Muitas vezes as pessoas acham, porque ela é muito inteligente, sai tudo da cabeça. Nem sempre, né? Não sai tudo só da nossa cabeça. A gente Sim. usa ferramentas, a gente treina ferramentas para que a gente possa dar para o nosso cliente, oferecer para ele o melhor. Sim. O melhor que a gente tem hoje no mercado. E hoje, com a tecnologia da inteligência artificial, a gente consegue trazer muita coisa assim, questões de segundos, né? E fazer com que os clientes tenham o que realmente eles precisam. Só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue abrir uma empresa no mesmo dia. Caraca. Tá? Em menos de 24 horas você tem o seu CNPJ ativo. Isso não estou nem falando do MEI, tá? Estou falando de uma microempresa mesmo. Então, é tudo muito rápido. Alguns estados ainda não têm essa tecnologia, são estados assim um pouco mais demorados, mas a maioria a gente já consegue abrir a empresa no mesmo dia. E o cliente, tipo assim, que ele mora num estado que o estado permita isso, de abrir no mesmo dia, ele pode te contratar digitalmente e abrir no mesmo dia. Eu tenho clientes que nunca me viram pessoalmente. Que a gente só se fala via Zoom, Meeting, né? E me acharam através das redes sociais. Caramba. Pois é.
É um mundo, assim, bem diversificado, né? A gente Sim, consegue estar onde a gente nunca imaginaria que a gente pudesse chegar. sim, Então, hoje, graças a Deus, através da nossa contabilidade, a gente consegue chegar em lugares que talvez lá eles não tenham um escritório rosa ou uma contadora, assim, que tenha realmente essa esse pro- lado mais humano. Porque sim, quando eu pego um empresário, eu me coloco no lugar dele, uhum. né? Porque você também é Porque eu empresário. também sou empresária, exatamente. Então, quando a gente empreende, a gente sabe quais são as nossas necessidades. A Uhum. gente sabe como que a gente gostaria que o outro nos visse, como que a gente Sim. gostaria que o cliente nos visse. Então, a gente procura buscar esse aprimoramento para dar isso para o nosso cliente. Usando um termo que tem se falado bastante nos últimos anos, né? Você conhece as dores Isso do aí, seu cliente, exatamente. né? E quando eu não conheço, eu busco. Uhum. Tá? Um exemplo, eu nunca trabalhei na área da beleza. Eu não tenho dom para isso, não consigo nem pintar uma unha, você quer saber? Sou mulher, mas não consigo, não sei. E aí eu fui estudar quais eram as dores delas, Uhum. entendeu? Por que que muitas recebiam processos trabalhistas? E aí eu comecei a analisar cada caso e falei, Uhum. poxa, tem que ter uma solução. Sim. E aí a gente foi atrás da solução, a gente viu que existe um sindicato, que existe todo um processo que a gente pode regulamentar para que a dona do salão pague menos imposto, Uhum. para que as suas colaboradoras não precisem ser registradas CLT, Uhum. mas que legalmente esteja tudo correto, Sim. entendeu? Para que amanhã ou depois ela Não não dê dor vai de lá cabeça. e ganhe na justiça uma causa, entendeu? Então, assim, quando eu não sei exatamente qual é a dor, eu vou atrás, eu vou estudar o caso para eu ter uma solução viável para aquela empresa. E essa questão da área da beleza, né? Ela tem muitas particularidades, né? Que tem muito negócio do tipo, vou alugar cadeira no Sim. salão, né? E aí a pessoa faz isso meio que de qualquer De jeito. boca, E isso depois ela vai ser cobrada de má fé por alguém cobrando vínculo empregatício, né? Tem muitas questões de vigilância sanitária, sim, né? Então a pessoa não sabe nem, nunca ouviu a palavra autoclave, sim, muito menos que ela precisa ter aquele negócio, exatamente. né? Muito. Então assim, e ter alguém, né, que conheça tudo isso e possa dialogar sabendo dessas necessidades, isso é Sim, muito legal, né? isso aí. A assessora acho que já tá ali doida já. Ellen, com dois L's. A gente está indo já finalizando, né, esse nosso segundo podcast. E, assim, eu gostei muito de uma coisa que você falou no começo, que a contabilidade é uma ciência social, que Isso ela aí. não é exata. Uhum. E quando eu falei isso no outro episódio, vou falar de novo. Quando eu fui atendido no seu escritório, é, realmente eu me senti sendo tratado não como um número, Uhum. né, mas como uma pessoa que estava ali com problemas, né, com a sua empresa, que precisavam resolver e tinha um prazo ali para poder resolver e tal. E você parou, escutou, orientou, né? E, e eu já tive, né, contato com outros contadores ao longo da vida, né, prestando serviço, e já tinha ouvido falar dessa questão, né, da consultoria, da contabilidade consultiva, mas passava na cabeça que, tipo assim, cara, deve ser um troço muito caro, eu não vou ter condições de pagar um negócio desse, né? E nesse dia eu estava conversando sobre alguns projetos e tal, e você falou, né, de alguns valores. Não estou falando para você falar valor nenhum aqui, não. Mas, assim, do mesmo jeito que para mim foi muito importante saber que era alguma coisa acessível para mim, né, e acessível para um pequeno negócio, pequeno, pequeno mesmo, né? Eu queria te pedir para você falar, a gente concluir você falando sobre isso, né, que tipo assim, não é um negócio que é só para empresa grande, não é um troço de milhões de reais, né? Você oferece um serviço de qualidade. Personalizado, né? Inclusive, quando eu faço algumas palestras, as pessoas perguntam assim: por que você não traz a sua tabela de preço, né? Quanto que você cobra para cada serviço? E eu costumo dizer o seguinte, porque o meu serviço ele é personalizado. Uhum,
Então, o seu preço pode ser um e da sua esposa ser outro. Uhum. Entendeu? Porque cada um vai ter uma necessidade diferente. E nessa necessidade eu incluo a questão financeira como um todo, Uhum. sabe? No que eu vou estar suprindo a sua necessidade para que você supra a minha necessidade financeira. Uhum. Porque é um trabalho, é um negócio. Eu Claro. estudei para isso, né? Então eu não faço filantropia para ninguém. Uhum. Mas assim, eu quero que você pague com gosto, que você fale assim, não, valeu a pena. Sim. Valeu a pena eu ter essa pessoa ao meu lado, porque eu realmente consegui sair desse buraco, ou eu consegui desenvolver, ou eu consegui crescer, né? Porque eu precisava dessa orientação, dessa base. Sim. Então, assim, hoje eu costumo dizer para as pessoas que o mais importante não é o quanto que vai ser a minha mensalidade, quanto que vai ser lá o meu pacote, né? Uhum. Porque eu tenho diversos pacotes, vai depender da sua necessidade. Uhum. E eu vejo que, assim, o pequeno empresário, ele não pode pagar muito, Uhum. porque ele está começando. Mas eu deixo muito claro, conforme você vai crescendo, nosso pacote vai crescendo também. Uhum. Então, assim, o meu maior objetivo, como eu disse desde o início, é fazer com que o empresário cresça. Sim. E que ele tenha condições de ter alguém ali embaixo Uhum. ajudando. Eu sei que muitos contadores, eu já ouvi, tá? Pessoalmente, eles falando, eu não quero atender mês porque mês não pagam. Uhum. Eu tenho uma visão diferente. Eu quero continuar atendendo eles, porque eu vejo que quando eles pagam algo que realmente faz sentido para a vida deles, tudo muda, Uhum. tá? E eu hoje, nessa minha trajetória, a gente está com o nosso escritório físico, a gente está há 1 ano, né? Uhum. Eu já transformei 5 MEIs em microempresas, por opção. Não foi porque desenquadrou. Uhum. Foi porque elas optaram. Não, eu cresci Uhum. e agora eu quero ir para o próximo nível, né? Então, isso para mim é o mais importante. E aqui, como mensagem final, eu quero dizer que o meu interesse é que as empresas se desenvolvam. Sim. É que a nossa cidade tenha empresários de sucesso. É Sim. que o nosso Brasil tenha uma economia forte, Uhum. né? Que realmente a gente tenha condições de sobreviver sem precisar desses empréstimos milionários que vêm aí dos fundos, né, internacionais. Uhum. Então, eu quero contribuir para isso. Eu quero contribuir para uma economia mais forte, para uma economia que realmente valorize cada um na sua estação, Sim. né? Porque eu preciso do pequeno empresário. Uhum. Eu preciso primeiro do agricultor, por exemplo. Muito. Tá? Então a gente precisa valorizar cada um na sua estação. Sim. Como eu preciso também de uma grande indústria. Uhum. Né? Então, assim, se cada um tiver o seu espaço, a gente com certeza vai ter um desenvolvimento econômico assim surpreendente. Cara, eu juro que eu nunca imaginaria que daria para conversar tanto em 2 episódios sobre contabilidade, né? E ficar com vontade de conversar mais, né? Vamos ter o próximo. Você, né, estudou para isso, então assim, você sabe, né, quantos assuntos Sim. existem para falar, mas eu mesmo, assim, particularmente, né, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo alguém abordar isso da forma como você aborda, né, e falando isso com brilho no olhar, né, então isso faz diferença, né, isso com certeza faz diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, né, para você trabalhar mais feliz naquilo que você faz, mas isso sem dúvida alguma impacta positivamente, né, nas pessoas que você atende, nos seus clientes, nos negócios, nas famílias Sim. deles, porque Impactadas. você organizando aquilo ali, você está organizando a vida daquele cliente e da família dele, Sim. né? Então é um trabalho assim, né, que eu, né, antes do episódio anterior e principalmente o de hoje, né, quando você falou da questão de ser uma ciência social, você me fez enxergar a contabilidade de outra forma. Que bom. Né? E com certeza muita gente que está assistindo e vai assistir isso aqui vai ver isso de outra forma. Que o nosso objetivo seja alcançado, né? Que outras pessoas possam entender que a contabilidade não é mais um mal necessário. E ela pode fazer com que você alcance níveis muito maiores do que você possa imaginar. E com qualidade de vida, né? Isso aí. E eu estou aqui para isso. Me coloco à disposição.
sua, da sua empresa e de todos que estão nos assistindo. Se você precisa realmente ter uma contabilidade mais voltada para o seu negócio, que entenda do seu assunto, que realmente te ajude no crescimento, eu estou aqui à sua disposição. Gente, Ellen, muito obrigado, de verdade. Né? Muito obrigado por ter aturado nesses 2 dias que a gente teve junto aqui a cachorrada da casa, né? Essa pequena loucura que é esse estúdio aqui. Muito obrigado por, né, ter vindo à nossa casa, no nosso estúdio aqui. Obrigada. Foi um prazer receber você, toda a sua equipe. Né? Isso aí. E que você possa colher ótimos frutos, né? Com certeza você já tem colhido, mas que você possa colher muito mais daquilo que você tem plantado, que a sua empresa tem plantado na vida e nos negócios de tantas pessoas, né? Que você possa ver os frutos, os bons frutos de tudo isso na sua vida, da sua família. Obrigada, eu recebo. E, gente, se você, né, depois desses 2 episódios, né, com essa contadora fantástica, maravilhosa, que entende não só de números, mas de pessoas, né? Você ainda está com dúvidas? Deixa aqui nos comentários, né? Quem sabe aí vem um 3º episódio, né? Baseado naquilo que o pessoal está com dúvida e está perguntando, né? E a gente também vai procurar responder. Você pode responder também nos comentários, com né? certeza. E a gente já colocou no início, vai colocar de novo aqui o Instagram dela, tá aqui embaixo, né? Fala de novo qual é, por favor. @conta7contabilidade. O 7 é um número. Número 7. É. Isso. Então, E o nosso site também, www.conta7.com.br. com um 7zinho numeral. Isso, numeral. Maravilha. Então, gente, acessem, curtam, perguntem lá no direct, contratem, entendeu? E você vai ter de qualquer lugar do Brasil um serviço excepcional, made in Maricá, né? Aí. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Rapaz, levou lá da alma,